Oi, oi, oi! Agora, Simone Batista em mais um episódio Mente Exponencial. E se você não segue ainda o nosso perfil, vem @menteexponencial.podcast. Hoje, o nosso episódio com pessoas extraordinárias, advogadas e escritoras exponenciais. Elas, a doutora Gabriela Santana e doutora maravilhosa Rosilene Santos, direto de Minas Gerais, para você, aí no conforto do seu lado, do seu carro, de manhã, de tarde, de noite, não importa a hora. O importante é você continuar aqui, porque essas duas advogadas exponenciais, também escritoras, têm muito o que passar para vocês. Sejam bem-vindas. Obrigada. E eu vou começar com a doutora Gabriela. Eu. O mascotinho da mentoria Advocacia Exponencial. Eu sou mais nova? Você é um mascote. Eu nem sabia. Você é uma das mais jovens membros da mentoria. Seja bem-vinda. Obrigada. Já te falei isso lá e falo aqui também. Obrigada. Doutora Gabriela, vou começar aí. Me conte, quem é a Gabriela Santana? É uma jovem advogada. Apesar de ter um tempinho de formada, eu tenho 3 anos e meio que eu atuo. Fui fazer concurso, trabalhei em imobiliária, viajei bastante. Eu acho que eu sou uma pessoa muito comprometida, curiosa, sou responsável. Eu acredito que eu tenho uma sensibilidade para ouvir as pessoas. A gente tinha até conversado na nossa live a questão de ajudar o próximo, de servir. E eu acho que eu tô sempre em busca de melhorar como ser humano. Sempre melhorar o meu atendimento, eu como pessoa, me conhecer mais, tá sempre estudando, me desenvolvendo. Eu acho que é um pequeno resumo da minha Mora pessoa. em Itajubá? Itajubá, nascida e criada, no sul de Minas. Casada? Tem filhos? Não, eu sou solteira. Eu sou solteira. Mora com os meus pais? Eu moro com a minha mãe. Com a sua Eu moro com a minha mãe? mãe. Meu pai já é falecido. Como é o nome da sua mãe? Minha mãe chama Edna. Dona Edna. Aí hoje a Gabriela vai dizer, mãe, eu não tô na Globo, mas eu tô no podcast da Simone Batista. Já mandei foto, falei, cheguei, mãe, olha aqui, só tô esperando minha vez. Que delícia. E é isso, família. Família é o nosso porquê, né? E às vezes a gente vem aqui para essa terra com uma missão de fazer o que os nossos pais não conseguiram fazer. Sim, eu fui a primeira da minha família a fazer faculdade. O meu pai, ele era comerciante, a minha mãe era dona de casa, agora ela é artesã. E eu fui a primeira da minha família a formar, por parte de mãe. A família da minha mãe, ela é mais simples. Eu fui a primeira neta, depois veio a minha irmã, a segunda neta que tem pós-graduação, que tem graduação. E da família do meu pai, eu acho que eu sou a terceira. Mas quase ninguém ali tem... Mas tá aí, quebrando barreiras. Sim. Fui a primeira a desbravar ali a graduação. Que venham os outros, os próximos, as gerações. Isso, não, já quebrou as barreiras. Agora os outros só vão continuar a construção da caminhada. E a doutora Rosilene Santos, ela que é advogada, também. Gente, cadê o livro de vocês? Eu esqueci. Pega o livro. Cadê o livro da doutora Rosilene Santos? Eu não trouxe, eu recebi o livro de vocês e eu não trouxe porque eu imaginei que vocês fossem trazer. E me perdoem. Doutora Rosilene Santos. Direitos Aqui, ó. sociais no campo. Direitos sociais no campo. Doutora Rosilene, conta aí para as pessoas quem é a doutora Rosilene Santos e depois a gente vai falar um pouquinho do livro. Rosilene Santos. Quem é? Eu sou uma advogada, atuo há 10 anos, sou apaixonada por direito previdenciário e essa paixão pela advocacia surgiu na infância. Eu sempre falava que eu queria ser advogada e eu ouvia da minha família: como que você vai ser advogada?
você não tem condições. Advogado é profissão para gente rico. A nossa família não tem condições. E eu fui guardando esse sonho. Depois de um tempo, com 28 anos, eu entrei na faculdade. E me formei. Estou atuando há 10 anos já. Sou apaixonada por direito previdenciário, principalmente para os trabalhadores rurais. Direito previdenciário no campo surgiu em decorrência dessa paixão pelos trabalhadores, para ajudar os trabalhadores Mas eu rurais. sei que você tem aí um companheirão de guerra, né? Tem. O meu amigo, a Rosilene, ela é casada, ela tem um companheirão que apoia ela demais, um cara, assim, extraordinário. Veio com você dessa vez? Não, dessa vez você deixou ele lá, tô sabendo. Dessa vez eu deixei ele em casa. Ele sempre me acompanha, mas agora, em razões de trabalho dele mesmo, ele não conseguiu vir comigo. Mas ele sempre está comigo, em todas as ocasiões, me apoia em tudo. E a gente tá aí construindo a nossa história. Estamos casados há 12 anos e estamos caminhando. Isso mesmo, construindo a vida que vocês merecem, né? Sim. Que vocês sonham em viver. E um passo de cada vez. Casar não é fácil, mas nós temos maridos abençoados que nos apoiam, né? E a gente precisa reconhecer a posição deles aqui, né? Quer mandar um recado para ele? Walter, eu te amo. Rafa, eu te amo. A gente precisa reconhecer a colaboração dos nossos esposos, dos filhos. Eu falo filhos porque eu já tenho 2, eu sei que vocês estão em construção aí. A Gabi está em construção da família dela ainda. Ela está esperando o príncipe dela chegar. Sei não, viu, gente? Ela não conta muito disso, não, mas vamos lá. Ela disse que quer falar só da profissão aqui. Alguma coisa tem, né? Está escondendo alguma coisa dele. Eu acho que ela está escondendo o jogo. Mas vamos lá. Gabi, conta pra gente. A Gabriela, você tem uma irmã, então já sabemos que você não é filha única, né? Advoga, mas o seu escritório, qual que é o nicho principal do seu escritório? Meu escritório hoje, ele é focado em previdência, direito previdenciário, mas só que eu subnichei. Eu fui mais específica. Ela foi bem... Eu delimitei bastante. Eu trabalho com professoras. E eu quis trabalhar com professoras. Professores, não? Eu falo mais professoras porque 90% do meu público hoje são mulheres. Eu tenho alguns professores, mas professoras, mulheres, são a minha paixão. A gente se identifica. Elas me veem como uma aluna e eu vejo elas como educadoras. Eu tenho muita gratidão por elas. Eu aposentei minha primeira... Puxa aqui Perdão. um pouco. Eu aposentei minha primeira professora que me ensinou a ler. Foi muito legal, foi uma experiência incrível. E eu foquei nessa área porque eu me identifiquei. Elas começaram a me procurar, a gente já teve uma sintonia muito de cara, sabe? Aí a gente começou a criar relação, a gente foi vendo pontos em comum. Aí eu consegui aposentar minha primeira professora, aí depois apareceu outra. Aí depois eu fui entender que era uma forma também de recompensar pelo todo o esforço que elas fizeram. Não só por mim, mas por todos os alunos que passaram. Se hoje nós somos advogados, é porque existiram os professores. Sim. Não é verdade? Verdade. É uma forma de retribuição. E também por eu ter dado um pouco de trabalho na escola. Eu era bem levada, falava muito. Minha mãe sempre, toda semana, era chamada na direção. Ai, meu Deus. Aí eu falei assim, não, vou recompensar elas pelo esforço que elas tiveram para me educar e a paciência que elas tiveram também, né? Porque não é fácil, a gente sabe. Tem muita professora, faz dupla jornada, aí depois até tripla, chega em casa, tem que cuidar dos filhos, às vezes já tem netos, não conseguem cuidar, quer ter um tempo de qualidade ali com os netos, tem que fazer planejamento, tem reunião escolar. Então a gente sabe que é um ambiente ali, elas gostam, elas são apaixonadas por que elas fazem, e eu admiro essa paixão nelas, e eu vejo que tem muito... Mas elas têm um momento que elas se esgotam, que Entendi. elas precisam dar uma parada. Todos nós, né? Todos Sim. nós precisamos. E como é gostoso a gente cuidar de alguém que cuidou da gente, né? Aham. É muito bom. E Rosilene? A Rosilene, ela também precisou de uma professora para estar aqui,
né? Como eu, como você aí. Mas ela foi cuidar de um outro nicho do direito previdenciário. Ela foi cuidar também de um nicho onde muitas pessoas viveram a mesma situação dela. Filha de lavrador, né? Isso, exatamente. A minha mãe, ela sempre exerceu a profissão de trabalhadora rural. Como segurada especial, a minha família ela sempre teve um pequeno pedaço de terra e ela trabalhava ali, ela plantava, ela tinha plantação um pouquinho de café, um pouquinho de banana, fazia plantação de milho para nosso mesmo consumo, mandioca, feijão, tudo a gente tinha ali. A gente não, quando eu era criança, eu trabalhei com isso, então a gente não comprava isso, era nosso mesmo, a produção nossa. E depois que a minha mãe, quando ela completou 55 anos, que ela foi aposentar, meu pai já tinha deixado de trabalhar como trabalhador rural. Ele só fazia isso nos finais de semana. Ele tinha passado a ser funcionário público. E o INSS entendeu que, pelo fato do meu pai ser funcionário público, a minha mãe estava desqualificada como segurada especial. Nós precisamos, na época eu não era formada, eu estava iniciando a faculdade, e ela precisou de uma pessoa para auxiliar ela. Depois de vários anos na justiça, ela conseguiu a aposentadoria. E eu vi ali a dificuldade que foi a falta de orientação. Aconteceu tudo isso em decorrência de falta de orientação, organização de documentação. Então, eu fui para esse ramo, para esse nicho do direito previdenciário, justamente para orientar os trabalhadores rurais o que eles precisam, quais são os documentos que eles precisam organizar para fazer o pedido da aposentadoria deles. Então, eu foquei mais nessa parte. Legal. Recompensa para a minha família. É muito bom isso, porque a preocupação hoje da doutora Rosilene é que o seu pai, a sua mãe, que outras pessoas, outros trabalhadores, outros segurados rurais não passem pela dor que a mãe dela passou. Exatamente. Imagina você trabalhar uma vida na certeza de que vai ter um determinado benefício e chega lá e recebe um não. Sim. Mesmo tendo ali, porque ela não tinha a documentação no nome dela, a documentação era no nome do meu avô, que já tinha falecido, então estava em inventário, ainda não tinha finalizado, continuava no nome dele, não tinha documentação no nome dela, e a documentação do meu pai, pelo fato dele já estar trabalhando como segurado especial, como servidor público, e a minha mãe como segurado especial, eles entenderam que a documentação no nome do meu pai não tinha validade para minha mãe. Não tinha validade. E assim, normalmente, quando ia fazer a plantação de milho, a gente não comprava, nós mesmos cultivávamos ali o milho, pegava daquele milho uma semente. Ficava mais difícil de comprovar. Né? Então tinha compra só de um adubo, alguma outra coisa, eles falaram que faltava. Então nós organizamos tudo isso depois, não, esse documento serve, esse documento não serve. Então, uma orientação para os trabalhadores rurais. Quais são os documentos necessários. E vamos lá. Doutora Gabriela, conta para mim como está sendo participar da mentoria Advocacia Exponencial, pertencer a esse grupo, como isso tem agregado na sua advocacia, no seu empreendedorismo, porque a advocacia é uma profissão, sim, mas ter um escritório de advocacia é preciso aprender a enxergar ele como uma empresa. Sim. Conta pra gente de que forma a mentoria tem agregado para você nesse sentido. Eu acredito que são alguns pontos. A ambiência, tá no lugar onde as pessoas pensam igual, elas querem crescer, uma ajuda a outra, eu acho isso muito legal. De uma fala, eu tô com uma dificuldade nisso, coloca no grupo, a outra, não, eu te ajudo. Tem a questão das parcerias também, muito, muito legal. Eu acredito que a reprogramação, ela tá sendo um divisor pra mim. Eu acho que eu comentei que a reprogramação mental, ela tá me fazendo ser mais confiante. A questão do amor próprio, que às vezes a gente perde um pouco. A gente tem dias que você fala assim, hoje eu não tô me sentindo bem. Eu falo assim, não, vamos lá, vamos respirar, faz a reprogramação todo dia, de manhã, depois à noite. Eu acho que a reprogramação pra mim foi aqui, eu sinto que parece que ressurgiu uma chama, brotou no meu coração, sabe? Que tava apagadinha. Então eu acho que é isso, assim.
parece que eu consigo definir melhor meus objetivos, eu enxergo melhor, eu consigo. Antes eu só traçava na cabeça. Falei assim, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Agora, parece que eu tenho a necessidade de já pôr em ação tudo que passa dentro da minha cabeça, sabe? Então, eu acho que a mentoria tá me ajudando muito Você nisso. consegue desenhar e traçar uma rota para alcançar aquele objetivo. Antes eu ficava muito só no pensamento, eu não conseguia agir. Eu falava assim, nossa, eu quero fazer isso, interessante o que essa pessoa faz, eu quero aplicar. Mas parece que faltava alguma coisa ali, um empurrãozinho, sabe? De mim mesma. Aí agora, com essa reprogramação, eu já me sinto mais confiante, eu já me sinto capaz. Eu sempre tive uma grande questão, eu parecer muito nova. Isso sempre foi um problema pra mim. As pessoas sempre falam, mas você é muito nova, será que você vai ser competente? Eu sempre tive que provar pras pessoas que, independente da minha fisionomia, de eu parecer ser uma menina, eu sou competente no que eu faço. Então, isso também me ajudou bastante, a reprogramação. Nesse sentido de, não, pareço uma menina, mas eu sou competente, pode confiar, sabe? Então, a minha autoestima melhorou também nesse sentido. Que era uma dificuldade que eu tinha. Você falando aí, eu lembrei da minha filha. A minha filha, hoje, dentista, e ela já é dentista há 4 anos, 4, 5 anos, e eu lembro que uma vez ela chegou em casa e falou assim, ai, mamãe, hoje uma cliente chegou lá no consultório e eu atendi ela, tudo, aí ela olhou assim, eu vou aguardar a dentista. Eu olhei, eu disse, mas a dentista sou eu. É bem isso. Ela achou que eu era uma menina, mas você é uma menina e já é dentista? É desse jeito que eles falam, nossa, mas você é tão novinha, já é advogada. É como se, eu acho que eles não fazem de propósito. As pessoas, elas criaram um estereótipo, né, do advogado, aquela pessoa mais séria, mais velha. Principalmente, eu vejo isso em cidade pequena, como a nossa, cidade do interior. As pessoas, elas ainda têm uma mente um pouco mais fechada pra isso. Então, eu tô quebrando barreiras ali. Eu falo assim, não, gente, sou nova, mas pode confiar que eu tenho depois o competência. elogio chega, né? Porque Chega. no caso dela chegou. Aí passaram-se um tempo. Lembra aquela cliente que achou que eu era uma criança? Tão novinha. Ela me teceu elogios, porque o tratamento, o alinhamento dentário, sei lá, o que ela fala lá, as terminologias. Ela amou. Então, assim, e os resultados, né? É isso, e é assim que você constrói a sua carreira. Construir a carreira de forma responsável e mostrando os resultados. Mostrando para o que você veio, né? O que você está disposta a construir, a fazer. Né? E sempre com muita responsabilidade. E é isso que as pessoas precisam enxergar em você. Né? Precisa enxergar nos profissionais. E essas que falavam que eu era muito novinha são as que mais me indicam hoje em dia. Tá vendo? São as que mais, que elas são as que, como se fosse as minhas porta-vozes. Elas vão e falam, vai, Ana Gabriela, ela é novinha, mas ela é muito boa. É assim que eles falam. Quando você tem um cliente que te indica, né, é sinal de que você está fazendo a coisa certa. Os melhores vendedores nossos são nossos clientes. Você não precisa, a pessoa já chega praticamente pronta ali, só para fechar o contrato. Você conversa, você explica a sua forma de trabalhar, você tem aquela entrevista, aquela conversa, descobre pontos em comum, mas a venda é muito mais fácil quando a pessoa já vem por indicação. É bem isso. E a doutora Rosilene? A doutora Rosilene, eu sei que você tem muitos projetos, né? Eu sei que você é aquela executora, você aprende, você vai lá e faz acontecer, né? À toa que nasceu o livro, né? Demorou, mas nasceu. Mas não tem problema, a gente passa 9 meses também para nascer. É verdade. E às vezes a mãe da gente, né? Quantas vezes a mãe da gente não construiu a gente lá no pensamento, no coração, e a gente demorou de chegar, mas uma hora a gente chega. E tudo tem o seu tempo certo, né? Não adianta a gente querer adiantar o tempo. É tudo no tempo de Deus. Exatamente. Tudo começa em Deus, tudo no tempo de Deus, tudo no direcionamento dele. Doutora Rosilene, conta para mim como que foi aí essa jornada dupla de advogar e escrever o livro. Foi fácil?
Foi rapidinho, em 10 dias você escreveu, já estava pronto? Não. Meu livro, ele foram entre 60 e 90 dias. E assim, eu peguei principalmente a partir do recesso. Comecei a escrever ele no meio de dezembro. Aproveitei o recesso de dezembro para janeiro. Foquei bem nele, depois veio o carnaval, foi onde eu finalizei o livro. Eu finalizei ele nos dias de carnaval. Foi a minha folia. Aproveitei o carnaval e finalizei o livro. O bloquinho dos escritores. Sim, foi o bloco dos escritores. E assim, eu conciliei atendimento ao cliente, porque eu faço atendimento, eu executo o trabalho, então eu fiquei ali. Tinha dias que eu não ia para o escritório, eu fechava minha agenda para eu me dedicar pelo menos uma vez por semana. Eu fazia isso, eu fechava minha agenda, não fazia atendimento, não fazia nada e ficava ali só escrevendo, estudando e escrevendo. E à noite, meu período maior de foco no livro foi também à noite. Durante o dia eu estava no escritório, à noite meu esposo estava comigo, ele me auxiliava ali, me auxiliando na escrita, e assim nasceu o livro. Que legal. Então, o Walter também é pai do livro. Pai. E ele que entregou meu livro. É isso mesmo, o livro é dos dois. Conta pra mim, você falou pra mim assim que o seu pai e sua mãe, eles eram segurados especiais, né? No caso, trabalhador rural. Depois o seu pai foi ser funcionário público, mas vocês sempre moraram em Minas Gerais? Sim, sempre moramos em Minas. Eu não sou nascida em Itajubá. Eu aprendi a amar a cidade. Eu moro em Itajubá já tem 20 anos. Nossa. Eu estou em Itajubá há 20 anos. E foi onde eu cursei a faculdade de Direito e exerço a profissão já há 10 anos. Eu sou de uma cidade de 5 mil habitantes. E nascida na roça, criada na roça. Eu saí da zona rural com 16 anos. Fui ser doméstica, trabalhei alguns anos de doméstica, foram 5 anos de doméstica. De doméstica eu saí, fui para Itajubá, trabalhar numa fábrica de eletrônica. Trabalhei por 5 anos e já estava na faculdade quando eu deixei esse emprego. Fiquei mais 2 anos e meio de faculdade, conciliando. Trabalhava das 6 da manhã às 4:30 da tarde. Ia para casa, chegava em casa, tomava um banho, às vezes não dava tempo nem de comer direito, ia para a faculdade. Chegava da faculdade exausta, tinha trabalho, tinha prova, e no outro dia, às 6 da manhã, eu já estava na fábrica de novo, trabalhando. Por assim foram 2 anos e meio. Saí da fábrica, deixei esse emprego. Fui estagiei por 2 anos e meio, e no 9º período eu fiz a prova. No último dia de inscrição, eu resolvi fazer a inscrição para a prova da OAB. Fui aprovada na primeira fase da OAB no 9º período. Eu deixei de fazer as aulas do 9º período para estudar para a segunda fase. Eu me dediquei ali 40 dias só para a segunda fase e fui aprovada no 9º período. Então, que assim, legal. Eu passei na primeira prova que eu fiz. No 10º período eu continuei. Quando terminei a faculdade, eu já estava aprovada na OAB. Foi só pedir mesmo a inscrição. Tá vendo aí? Você se enxergou nessa fala da doutora Rosilene? Ela trabalhava na fábrica, saía cedo, estudava, ia para a faculdade, parou aí, vamos dizer, 40 dias foi só para a segunda fase, vamos dizer que ela parou uns 90 dias para poder cuidar e construir algo que ela desejava, que era o exame da ordem, né? A aprovação no exame da ordem. Você se enxergou em alguma dessa fala dela? Se você se enxergou, foca agora na última coisa que ela falou, que foi: eu me preparei para passar no exame da ordem. Ela construiu aquilo, ela não queria mais viver aqueles primeiros 5 anos que ela viveu trabalhando como doméstica, ela não queria mais ficar na fábrica, ela queria exercer a profissão de advogada. Aquela profissão que a Gabi falou assim, que só os ricos... Foi a Gabi ou foi a doutora Rosilene mesmo? Que ser advogada era para filho de rico. Exatamente. Eu ouvia isso muito quando eu era criança. Mas você vai fazer direito? Direito é para filhos de rico. Nós não temos condições.
Não, você pode ser o que você quiser, né? O que vai determinar onde você vai chegar é o quanto você está disposto a fazer, né? Porque Fernando Pessoa também fala que o homem, ele é do tamanho do seu sonho. A Rosilene, ela é do tamanho do sonho dela. Você aí é do tamanho do teu sonho. E aí você para e pensa, qual é o tamanho do meu sonho? Se você não sabe ainda o tamanho do teu sonho, começa a conversar com você mesmo, porque a resposta já está aí dentro. Aprende a se ouvir, aprende a se conhecer mais. Quando você se conhece, quando você se prioriza, você começa a perceber que você pode fazer muito mais coisas do que você já faz, né? E a doutora Rosilene é exemplo disso, a Gabriela Santana, Gabi é só para os íntimos. Mas todo mundo me chama de Gabi. Ninguém, cliente nenhum me chama de Gabriela. É Gabi. Pega o apelido, já pegou. Eu nem gosto quando me chamam de Gabriela. Eu falo assim, ai meu Deus. Sou eu mesma? Será que sou eu? Todo mundo me chama de Gabi. É bem isso. Doutora Gabriela, conta para mim quais são as suas inspirações e referência. Exemplo, se há alguma pessoa ou alguma experiência que serviu como grande inspiração em sua jornada, tanto como advogada e como escritora também. Eu acho que inspiração, eu acho que foi a minha mãe na questão da humanidade dela, da resiliência, de sempre querer ajudar o outro. A gente cresceu com essa mentalidade lá em casa. A minha avó por parte de mãe, ela tem essa mentalidade de sempre ajudar os outros. A minha avó é bem ativa na igreja. E ela passou pra minha mãe. Minha mãe também, a forma dela de ajudar os outros é com uma palavra, às vezes é fazendo um favor. E ela passou isso pra gente. Então acho que a minha mãe foi a minha inspiração. Eu me inspiro muito na minha primeira professora, que foi um dos motivos por eu ter escrito meu livro. Eu não trouxe ele, mas ele tá bonitinho lá. Eu acho que ela me ensinou. Eu saí de uma escola particular e fui para uma escola pública, e foi na escola pública que eu aprendi a ler e escrever. Na escola particular, é como se meus pais tivessem jogado dinheiro no lixo. Então, eu tenho muita gratidão. Ela foi um dos motivos de eu ter feito meu livro, que era a tia Sueli. A gente chamava ela de tia Sueli. Eu tentei procurar ela depois, não acho mais a tia Sueli. Ela sumiu, queria muito reencontrá-la, entregar meu livro pra ela. Não acho a tia Sueli. Eu sei que ela foi embora da cidade, então não descobri onde que ela tá. Eu gosto bastante, que eu me inspiro na questão da fala, da oratória. Ela também é advogada, ela chama Gabriela Prioli. Eu acho que ela não advoga, mas eu gosto muito da forma como ela fala, sabe? Da oratória dela. Eu me inspiro bastante. Um dia ainda quero falar tão bem quanto ela. Aí, é só treinar. O treinamento, ele é crucial para você ficar cada vez melhor no que você faz, Sim. né? E ninguém começa fazendo uma coisa já de forma excelente. A gente vai adaptando, a gente vai construindo o talento com a constância do que a gente deseja conquistar. Precisa ser constante, né? E sem dúvida você vai conquistar isso. Doutora Rosilene, me conta aqui quais são as tuas rotinas e hábitos. Só me conta os saudáveis, tá? Gente, eu acredito que ela não tenha nenhum hábito que não seja saudável. Eu só brinquei. Só para ela ficar mais à vontade, sabe? Mas me conta aqui, como começa o teu dia? Reprogramação mental é a primeira coisa. Eu acordo, a primeira coisa. Muitas das vezes eu acordo no meio da noite. Eu já estou com o fone, eu durmo com o fone, eu coloco a reprogramação mental. Como eu já falei várias vezes, eu sempre durmo durante a reprogramação mental. Eu acordo. Se eu acordar 11 horas da noite, se eu dormir mais cedo e acordar às 11, eu já vou ligar ali a reprogramação mental novamente. Se eu acordar às 2, eu vou colocar a reprogramação mental. Então, assim, é a reprogramação mental a primeira coisa que eu faço quando eu acordo. Finalizou a reprogramação mental, eu tenho
a minha religião, então eu vou ouvir ali agora. Cuidar do espiritual, Do né? espiritual. Então eu vou, hoje mesmo, quando eu estava vindo de Itajubá para São Paulo, eu vim ouvindo o Terço da Misericórdia. Então, assim, a reprogramação mental e o meu espiritual. Aí depois eu vou cuidar de mim, vou cuidar da minha casa primeiro. Depois, futuramente, eu vou para o escritório. Então esse é o meu hábito. Eu vou cuidar dos meus animais, que são os meus filhos. Então, Deus, saúde, família e trabalho. exatamente. Não inverter a ordem, né? Como diz Joel J. Só que o Joel J. ele só fala saúde, família e trabalho. E aqui as coisas começam primeiro com Deus, Meu Deus. né? Sem Deus não somos nada, né? Ele é o nosso direcionador, né? Outra coisa que eu queria que vocês contassem. Gabi, em uma palavra, o que é sucesso para você? Uma palavra, sucesso. Eu acho que seria 3 palavrinhas, pode? Tá, então eu vou falar. Gabi, em uma frase, o que é sucesso para você? Porque 3 palavrinhas, gente, já vira frase. Eu acho que é poder recompensar o trabalho, todo o esforço que a minha mãe fez. Sucesso pra mim é isso, poder dar pra ela tudo que ela deu pra gente. Esse é a minha meta de sucesso. Claro, a questão financeira é importante, mas eu acho que poder devolver todo o esforço que ela fez, poder fazer o que ela gosta, poder ajudar, é o sucesso pra mim. É o meu sucesso. É o meu sucesso. Você concorda, doutora Rosilene? Eu só não tenho a possibilidade que ela falou de proporcionar aos meus pais, porque os meus pais já são falecidos. Mas se eu tivesse os meus pais presentes comigo, como eu tive, assim, eu agradeço a Deus pelo tempo que eles passaram comigo. Mas sucesso é estar em família. Acho que Liberdade, né, para estar, para poder proporcionar a eles algo de forma leve, descontraída, né? Independente de dinheiro, é você estar ali em família, você ter a sua família unida. Isso pra mim É um valor é um valor principal, inegociável. inegociável. Eu gosto disso, hein? Eu gosto. Tem coisas inegociáveis que tanto me aproximam de pessoas, como também me afastam de pessoas. Eu queria que vocês duas fiquem à vontade para deixar um depoimento aqui para talvez um colega advogado que esteja assistindo. Como que a mentoria Advocacia Exponencial contribuiu. Eu vou começar pela doutora Rosilene, que já está aí comigo mais tempo. Que é uma fênix. Que já também uma fênix, né? Doutora Rosilene, vamos lá. Conta aí para os advogados que estão assistindo a gente, ou para qualquer outra pessoa de qualquer uma outra profissão, a importância de ter um mentor ao seu lado e como que a mentoria fez com que você agregasse no seu trabalho. Eu posso dizer que eu era uma Rosilene antes da mentoria e hoje eu sou outra. Eu sou formei junto com a Gabriela. A Gabriela pode dizer. Na faculdade eu era uma pessoa muito retraída. Eu jamais me imaginaria estar aqui gravando um podcast. Jamais jamais passou pela minha cabeça que eu poderia fazer isso, que eu poderia ir para a internet. Eu era uma pessoa muito retraída. E a reprogramação mental, desde quando eu entrei na Academia Fênix, ela me ajudou a desbloquear isso que eu tinha comigo. Ô, Rosa, eu acho que, inclusive, eu comentei com você, porque a gente ficou um tempo, nós formamos juntas, mas a gente acabou, cada um foi seguir a sua vida, a gente perdeu o contato, a gente foi se reencontrar tem o quê? Uns 2 anos? Uns 2 anos. Eu falei pra Rose, falei assim, nossa, a Rose tá muito diferente da Rose que eu conheci na faculdade, que andava com a cabeça baixa, quando ia no banheiro, você sentava de um lado, eu sentava do outro. Eu via a Rose passando com a cabeça baixa, eu achava que a Rose não gostava de mim. Eu também. Eu falei assim, gente, eu acho que a Rose não gosta de mim. Eu falei assim, a gente não era muito próxima, e depois a gente se conectou, eu comentei com ela, falei assim, Rose, você é outra pessoa, parece que eu tô te conhecendo agora. Eu não conhecia a Rosilene, eu conheci agora. Você ainda vai descobrir outra Rosilene que você não conhece.
Ainda tem outra aí pra gente desabrochar. E teve muita contribuição da mentoria, da mentora em si, de me auxiliar nessa questão do meu desbloqueio pessoal e profissional. Assim, eu tive um grande um crescimento profissional. Avanço. Um crescimento mesmo, assim, de pessoas que já eram meus clientes, falar assim, nossa, você tá bem mudada. De falar que eu estou mudada. O cliente percebeu. A forma de atendimento. Eu sempre foquei no atendimento humanizado. Mas hoje eu posso dizer, eu sempre quis ter um atendimento humanizado, mas hoje eu posso dizer que eu atendo os meus clientes de forma humanizada. Que eu imaginava que era humanizado antes, hoje eu vejo que não. Era a forma como eu via que poderia ser humanizado. Mas Legal. hoje não, hoje eu tenho um atendimento assim, eu prezo muito pela comunicação com a pessoa, saber o dia a dia ali, se a pessoa tá bem, se a pessoa tá precisando de algo, se tem algo que eu possa estar auxiliando e tudo mais. Então, assim, hoje eu faço um atendimento diferenciado do que eu fazia antes. Uma nova mulher. Uma nova mulher, uma nova profissional, tudo mais. O Walter já me disse, olha, minha esposa é uma nova mulher. Eu digo, olha, que legal. Você vê, reflete em todas as áreas, né? Sim. Gabriela, você não vai ficar para trás, não. Ai, não foge. Vamos ver. Conta para mim aí, mesmo nesse pouco tempo, 2, 3 meses que você tá de mentoria? 2 meses? Por aí. Foi 3 meses. 2, 3 meses, é pouco tempo. Conta para mim. E em 3 meses, você já sentiu que agregou na sua vida pessoal, profissional? Muito. A questão da autoconfiança. Eu gosto bastante dessa questão. Eu sempre gostei de pessoas que gostem de compartilhar o conhecimento, não guardem para elas. Eu vejo muito isso na mentoria. Você faz muito isso. Olha, hoje eu apliquei essa técnica. Inclusive na aula, no nosso encontro passado, você passou como é o atendimento, o que você faz, as técnicas, eu achei ótimo. Eu falei assim, nossa, às vezes a pessoa não quer compartilhar o conhecimento dela. E você dá o direcionamento, você fala, você puxa a orelha quando tem que puxar. E eu gosto disso, de ter uma pessoa que seja o nosso guia, que pegue na mão e fale assim, olha, não precisa, a gente sabe que tem que dar um puxão de orelha de vez em quando, sim, mas que leve a gente, olha, está perdida aqui, eu vou te ajudar nisso, faz isso que eu acho que vai dar certo, sabe? Ter uma orientação, porque às vezes a gente se perde no mar de possibilidades que existem. Tem muita opção, hoje em dia todo mundo tem muita opção de mentoria, então eu me encontrei nesse ambiente. Tem muito mentor por aí que vende o que ele não faz. Sim. E vende resultado que não é ele que construiu. E eu acho que é muito isso, a questão de você fazer esse acompanhamento, você direcionar a gente. Aí, a ambiência também é muito boa, conheci pessoas muito legais, fiz novas amizades. Eu tive a possibilidade na verdade, eu reencontrei a Rose antes em uma outra mentoria, mas a gente fazer com os mesmos mentores, isso fortaleceu também a nossa relação. Eu acho que a questão da reprogramação, que eu ainda falo, reprogramação é ótima, melhor coisa da minha vida. Rosilene, deixa aí a sua rede social para quem quiser aí ter o contato, falar sobre o livro. Daqui o livro, eu quero mostrar esse livro, porque na verdade eu prefaciei esse livro. Para eu aceitar fazer isso é porque eu sei que a coisa vale a pena. Né? Eu me policio muito onde eu ponho o meu nome, com quem eu ando, os lugares que eu frequento, qual a ambiência que eu estou vivendo. E ter o privilégio de prefaciar esse livro da Rosilene, sem dúvida, não tem preço. Eu agradeço muito o convite. Sei que a gente já fez live sobre isso, pode ir no meu perfil, no perfil da Rosilene, que vocês vão encontrar lives lá, ela falando detalhes dessa obra que vai ajudar você, advogado, a atuar no direito previdenciário rural. Mas, Rosilene, deixa aí a tua rede social para quem quiser seguir, fala como fazer para adquirir esse teu livro. Bem, fica à vontade. A minha rede social é adv.rosilene Santos, esse é meu Instagram. E, no momento, eu ainda não tenho o livro digital para venda. Ele tá só o livro físico, mas quem quiser
com relação a esse livro, é só me chamar no Instagram que eu vou postar no correio e vou enviar com dedicatória para quem quiser. Dedicatória. Gabriela, você não trouxe o seu livro, Não. mas você também vai falar sobre o seu livro. Qual que é a tua rede social e como que as pessoas fazem para adquirir o livro que está fazendo com que professoras descubram o reconhecimento, os seus direitos como atividade especial, professoras tanto do regime geral quanto do regime próprio, e quando eu falo aqui regime próprio, eu estou falando daquelas professoras concursadas que trabalham no município, no estado, tá? Como que as pessoas podem conhecer o livro que a gente está falando? Eu fiquei devendo o livro. Erro meu. O meu Instagram é @advogada Gabriela Santana. Como a Rosa ainda não tem a versão digital, meu livro ainda é físico, é só mandar uma mensagem que eu envio. O último que eu enviei, eu mandei lá pro sul, pra uma professora, esqueci a cidade agora. Aí o meu livro já foi longe, eu fui lá pro sul. O livro vai onde, como diz o professor Cristiano Ferreira, o livro chega onde você não consegue chegar. Isso ficou muito na minha cabeça, um dos motivos de ter escrito o livro. O livro te abre portas aonde você não conseguiria sozinho. Aí lá é só me chamar, mandar uma mensagem que eu envio para a pessoa pelo correio. Maravilha. E agora, para concluir, eu quero trocar uma frase. Eu quero trocar uma frase do Albert Einstein, que ele fala assim: a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Então, permita-se viver novos desafios, novas ideias. Procure aumentar a sua zona de conforto, porque só assim, quanto mais você aumenta a sua zona de conforto, significa que você está tendo novas habilidades. Então, se você quer mais episódios como esse, compartilha esse canal, começa a nos seguir. O nosso perfil @menteexponencial.podcast e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Pode ser que para você tenha sido só mais um vídeo, mas com certeza essa construção aqui vai transformar muitas vidas. Muito obrigada. Tchau, tchau.